a Bíblia se tornou um livro de pesquisa. Muito mais se estuda a Bíblia buscando interpretações, raízes de palavras, conhecer o sentido da palavra e daí então tirar a sua própria conclusão. E poucos estão lendo a Bíblia na intenção de praticar os seus ensinamentos na simplicidade que ela foi escrita. Porque não adianta tentar dar uma interpretação que o autor não estava dando. E o autor da Bíblia é Deus, e a razão de termos a Bíblia não é de termos um enriquecimento literário, mas de termos aquilo que se tornou até uma tradição dizer que Bíblia é um livro de regra, de fé e prática. Só que prática é uma coisa que foi abandonada há muito tempo. A Bíblia pode dizer uma coisa e as pessoas vivem na sua própria interpretação que a teologia do momento deu, porque infelizmente transformaram a Bíblia num livro do momento. Não é do momento assim. A Bíblia hoje, para ser crida, ela precisa ser enquadrada com a condição em que a sociedade está vivendo. Não é que nós precisamos enquadrar as nossas vidas com a Bíblia, mas a Bíblia é que tem que dar seu jeito para continuar sendo crida. Isto é tão falso como o diabo é falso. Na verdade, nós é que precisamos ajustar as nossas vidas com as Escrituras Sagradas. Ontem nós tivemos a nossa reunião lá embaixo, no final do Getsemane ali, onde falamos sobre o momento da decisão e a postura do caráter de Cristo, não é? Eu acho que é bastante interessante lembrar que a proposta de Cristo não é de ter um grupo. Todos nós falamos que salvação é algo individual. A proposta da vida de Cristo era fazer cristãos, ou seja, pessoas que viveriam individualmente o mesmo padrão que ele viveu. E eu acho que todos nós que viemos à Terra viemos com um caráter pervertido. Ninguém nos ensinou a mentir, muito pelo contrário, às vezes os pais até brigam, insistem, ou ninguém nos ensinou a sermos nervosos, irritados, ou desonestos, ou libertinos, ou ter uma vida suja. Então, o nosso caráter, na nossa formação, não é? Ele já veio com esta marca, não é? Do pecado na nossa vida. E todos nós nascemos aqui com este espírito, este caráter mundano. E a proposta do Calvário, da morte de Cristo, era fazer com que a gente tivesse uma transfusão, que este caráter fosse abandonado. Quando nós dizemos que entregamos a nossa vida a Jesus, o que nós temos da vida para entregar para Jesus? Tudo que a gente vai entregar para Jesus é pecado, é fraqueza, são falhas, são debilidades, são mentiras, orgulho, traição, falsidade. Isso é o que a gente chega para entregar para Ele. É o que não presta. E o que Ele tem para dar a nós? Ele tem para dar a nós o seu Espírito. E se nós tivermos o Espírito que estava em Cristo, obviamente, se você extrair a seiva de uma uva, não é? De um tronco de uma uva, e injetar ali uma seiva de macieira, de maçã, ela vai produzir maçã, não vai produzir mais uva. Se você tirar a vida de um cardo e injetar a vida de um trigo, ele não vai produzir mais cardo. A casca, a aparência é de cardo, é de espinhos, mas a vida que está dentro é uma vida de trigo. Então tem que produzir outro grão. Então, se a vida de Cristo está em nós vamos dar cristãos. Isso é uma coisa muito óbvia. Você pega ali um pé de laranja,
né, um tronco de uma laranjeira, enxerta limão, enxerta tangerina, enxerta mexerica pocã e faz ali um monte de enxertos. Cada galho daquele vai dar segundo sua espécie. Mas se o tronco produzir, ele vai produzir laranja. E o que nós temos é isto. Hoje, a religião, com a Bíblia na mão, cada um introduzindo um pensamento e as pessoas produzindo conforme o pensamento daquela religião. Mas não é esta a proposta. O tronco original é Jesus, e a vida de Jesus precisa ser manifestada através das nossas atitudes. Amém? Então, a gente deixa de produzir aquilo que originalmente a gente produzia. Eu estou falando deste sentimento, deste caráter que o ser humano tem, de ser o momento. Jesus mostrou que em qualquer circunstância ele sabia para que tinha vindo. Eu estava pensando nesta manhã, quando acordei, sobre aquela frase da oração de Jesus em São João capítulo 17, ou São Mateus capítulo 17, Pai, eu me santifico por amor a eles. Ele negou tudo por causa de mim e de você. E a gente volta a dizer aqui, o que nós temos para entregar a Jesus? O que nós negamos quando viemos ao Evangelho? As pessoas, eu deixei a maconha, eu deixei a prostituição, eu deixei a bebida. Quando você diz assim, eu deixei a maconha, você deixou algo que estava lhe matando. Até agora você não fez nada por Deus, você está fazendo por você. Quando você diz, eu deixei a bebida, você deixou por você, algo que vai lhe beneficiar. Quando você diz, eu deixei a prostituição, você deixou de ser sem vergonha, de ter um caráter falso, de trair sua mulher, seu marido. Então isso até agora não tem nada a ver com a proposta do que é que nós podemos fazer para Deus. O que realmente podemos dar para Deus, não é? Então, quando a gente oferece o corpo, a alma, o espírito, se rende na mão dele, entrega, na verdade, a vida para Jesus, é assim, sabe, Senhor, que na minha vida se cumpra a tua vontade, e você vai ver a mesma oração de Cristo. Sabe, eu me santifico por amor a eles. Você vai ver que você procura ter uma vida equilibrada, justa, que se assemelhe à do Senhor Jesus, porque alguém estará olhando para você e procurando ver Cristo na sua vida. Não é? Eu acho que as pessoas precisam encontrar isto no cristianismo. Então nós vimos ontem, e eu volto aqui na minha fala no início, quando eu disse que nós passamos por um momento onde nós pudemos parar e pensar no caráter, na firmeza, na posição que ele teve de enfrentar Pilatos, sabe, de enfrentar a Via Crucis. Ele sabia tudo isso, de ser crucificado, sabia tudo o que ia acontecer com ele, estava escrito. Ele disse abertamente, eu para isso nasci, eu para isso vim ao mundo. Ele sabia no que estava fazendo, não é? Então, ele sabia o que estava na sua frente, mas ele não temeu aquilo. Ele veio, ele mostrou uma postura, não é, maravilhosa, até o último momento em que pôde parar e dizer, olha, eu gosto demais dessa frase, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu acho isso uma coisa muito bom. Mas quando a gente fala naquele momento, na postura, eu estava pensando, a gente lê a Bíblia assim, houve um homem chamado Judas que o traiu. Será que a Bíblia estava relatando apenas o fato daquele Judas? Ou será que existem tantos Judas vendendo Jesus hoje? Não, o Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Tem gente que vende Jesus muito mais barato. Vende às vezes por um cigarro, por uma bebida, por um momento de sexo. Vende por uma mentira, vende muito barato. Este é o Cristo barato. Sabe, vende qualquer coisa e as pessoas não percebem que aquele mesmo espírito está sobre a vida delas. E outros vendem realmente na intenção de fazer o comércio da fé, não é? Que estão vendendo aí a Cristo por um preço aí que a gente não sabe qual é o valor. Mas vamos voltar aqui. Passando por tudo isso, a gente passa neste comércio aí
da Via Dolorosa, que nada tem a ver com esse momento. Chegamos aqui, nós não estamos aqui, nada aqui você pode dizer, realmente isto aconteceu aqui. Nós fomos ontem na tumba de Davi, eles não podem dizer que Davi está ali, não é? Ali está construído uma homenagem àquilo. Aqui eles têm, como já disseram, 2 lugares em Jerusalém que se pressupõe aonde, por causa das evidências, dos sinais, que Cristo poderia ter sido sepultado e ressuscitou. Nós fomos ali numa sepultura, mas o importante, ou ali ou acolá, é assim: há uma tumba aberta em Jerusalém, que prova, que testifica que ele ressuscitou. E que aqueles que morreram em Cristo um dia ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados para a vinda do Senhor.